em Lucas, capítulo de número 17. Desejar bom dia a todos e a paz do Senhor. E agradecer à irmã missionária Késia pelas orações dirigidas a Deus pela minha vida. Meus irmãos, essa palavra há um tempo já vinha no coração, meditando, refletindo. E nessa manhã eu gostaria de falar sobre escândalo, uma tragédia anunciada. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17. São apenas 2 versos que eu quero ler, para que sejamos bem objetivos na palavra do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que existam pedras de tropeço, em algumas traduções, é inevitável que não tenhamos o escândalo, né? É inevitável que exista essa forma de não evitar, é inevitável. Mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirada no mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. E que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós. Meus irmãos, Jesus, antes de falar dessas palavras duríssimas em relação àqueles que provocam escândalo, e a ideia aqui dos pequeninos não está se tratando a crianças, até mesmo porque o nosso entendimento de pequeninos é como se fosse relatando as crianças. Mas a ideia é justamente daquelas pessoas que recentemente estão na igreja, recentemente confessaram a sua vida a Jesus Cristo, ainda são nécias em relação à palavra do Senhor. Depois ele ter relatado sobre o administrador infiel, que não é fiel naquilo que ele faz. Depois do Senhor Jesus Cristo falar sobre a questão do divórcio, sobre a questão que não há como quem está embaixo, ou seja, o lugar inferior, o abismo, no inferno, ser levado aos céus, enfim. Depois de tudo isso, ele para o momento da sua mensagem e fala sobre o escândalo. Muitas gerações, meus irmãos, tiveram, principalmente no âmbito evangélico, presenciaram escândalos. Mas por que hoje o escândalo permite um pleonasmo? Está mais escandalizado ainda, está escancarado, devido à potência que a mídia traz. As telas, a internet, ela potencializa o escândalo, torna ainda mais escandaloso aquilo que é terrível. Nos dias de hoje, nós temos percebido, principalmente em Instagram, Facebook, YouTube, brigas entre membros e pastores, igreja e justiça, política e religião, tantas outras coisas, meus irmãos, que têm ocorrido e têm gerado um grande dano à igreja de Cristo. Nós somos todos os dias instigados, somos levados, infelizmente, pela nossa natureza pecaminosa, essa natureza caída, nos envolver e aceitar muitas vezes os escândalos. A nossa natureza pecaminosa nos leva a amar a fofoca. A nossa natureza caída, essa natureza pecaminosa, ela nos leva a amar a mentira e nos leva também a propagá-la. O pecado, ela está muito associada à carne. O pecado, ela está, meus irmãos, de uma certa forma, sendo a cada dia mais vital, no sentido ruim da vida, sendo exercida de forma assim, normal e comum. A nossa natureza caída, ela não consegue enxergar a solução.
E quando se fala sobre escândalo, e quando nós percebemos alguma coisa que é ruim, hoje em dia, infelizmente, em vez de irmos aos pés de Cristo Jesus e orar, nós anunciamos muito mais a outras pessoas. O escândalo, meus irmãos, diz as Escrituras Sagradas, que ela é inevitável, palavras de Jesus Cristo. Nessa mensagem eu quero abordar 3 ações que nós vamos perceber aqui. Primeiro, o que Jesus nos ensina sobre o escândalo. Segundo, quais são os danos profundos e duradouros que o escândalo causa na igreja. E terceiro, o que, como ou de que forma podemos evitar os escândalos na igreja. E eu inicio dizendo que Deus tenha misericórdia da Igreja Evangélica Congregacional de Campina Grande Centro. A primeira coisa que percebemos é que Jesus fala que ou a pedra de tropeço ou o escândalo é inevitável. Nós vamos perceber que Jesus assevera a condição de que quem provoca tropeços, quem está provocando o escândalo, é como se Jesus Cristo dissesse: olha, não tem como barrar o escândalo, não tem como evitar que ele aconteça. A palavra escândalo, meus irmãos, vem para exemplificar uma armadilha, que a ideia aqui é uma armadilha, como se colocasse um pau, ou um alimento em determinado lugar, ou trazer uma coisa bem melhor, você fizesse um buraco e gostaria de atrair a sua presa. Então você cava o buraco, coloca palha sobre este buraco e coloca um alimento em cima ou de uma palha ou de uma folha que está tentando tampar esse buraco feito com o intuito de prender, de agarrar, de poder tornar preso aquilo que você deseja. Então o animal, ele olha o alimento e vai em busca desse alimento, mas não percebe o perigo. Quando ele está para abocanhar o alimento, ele está acima de uma palha, alguma coisa que está tapando, que não é forte, é apenas para enganar. Então ali ele cai no buraco. E esse é o exemplo que Jesus traz em relação ao escândalo. Diante disso, meus irmãos, Jesus Cristo nos traz uma reflexão muito profunda aos líderes, aos membros, que infelizmente, devido talvez a alguma questão emocional, algum problema, alguma falha, ou falta de perseverança ou vigilância, provocam o escândalo, mas é inevitável. Não há como, infelizmente, evitarmos os escândalos que acontecem nos dias de hoje, principalmente na igreja brasileira. São todas ou quase todas as denominações evangélicas têm sofrido a causa do escândalo, sofrido com perda de membros, pastores sendo exonerados da sua função de pastorear ovelhas, igrejas que estão na justiça porque alguém, algum membro, alguma pessoa se sentiu lesada e logo colocou na justiça. E como a mídia não perdoa, não quer saber muitas vezes a verdade, expõe a primeira notícia do que se ouve, porque a verdade é essa. Ou até mesmo pessoas ao ouvirem situações, meus irmãos, que possam provocar uma grande perda de identidade da sua igreja, não se calam. Em vez de buscar solução, são os primeiros que propagam o problema, gerando então assim uma comoção maligna, diabólica entre os membros do corpo de Cristo. Jesus Cristo, ao falar que o escândalo é inevitável, ele estava atrelando justamente ao poder que a carne traz em relação a potencializar aquilo que é ruim.
a tornar visível, ou muito mais visível, o problema que se é gerado. A segunda coisa que Jesus nos ensina, que além do escândalo, infelizmente, ser inevitável, mas eu quero dizer aqui, ele é sim inevitável, mas não é justificável. No sentido de que aqueles que são de Cristo, que amam a igreja de Cristo, que amam o Senhor, que é o cabeça da igreja, não podem usar o escândalo como forma de publicitar, ou de tornar ainda mais visível aos olhos humanos, aos ouvidos das outras pessoas, principalmente aquelas que não são crentes, que detestam o Evangelho, ou políticos que sem temor a Deus desejam criar leis para destruí-la, sendo usados por Satanás. Não é justificável para o crente que se diz de Cristo usar o escândalo como forma de notícia, achando que ao anunciar essa má notícia poderá trazer alguma solução. Por isso, Jesus Cristo também diz que há um perigo causado pelo escândalo. Jesus fala: ai daquele de quem vem o escândalo. O escândalo é inevitável, mas ele assevera de quem é provocado o escândalo. Seja por aqueles que, por falta de Deus, ou de sensibilidade, ou talvez daqueles, meus irmãos, que estão fora do rebanho de Cristo, não acompanham o rebanho de Cristo, ou não procuram saber a verdade, em relação à própria verdade, mas querem fazer da mentira a verdade absoluta. O Senhor diz: ai daqueles de quem vem o escândalo. Nós podemos perceber que o Senhor assevera o mau testemunho dado para aqueles que fazem, os novos convertidos, aqueles crentes que sem conhecimento profundo da palavra, que ainda não fortaleceram o seu coração pela palavra, através dessa palavra. O Senhor diz: ai de vocês. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos 14, 15, enfim, ele fala à igreja de Roma que aqueles que são maduros espiritualmente, maduros na palavra, precisam ajudar os mais fracos. Ou seja, nós que somos maduros no Evangelho, devemos dar bom testemunho aos novos convertidos. Nós que estamos há 20, 30, 40 anos, 15 anos, como crentes, deveríamos dar muito mais testemunho do que os novos convertidos. É exigido de nós uma vida que de fato propague, verbalize o Evangelho de Cristo. E aqueles que provocam o escândalo da igreja, volto a dizer, que Deus tenha misericórdia do seu André Moraes, que Deus tenha misericórdia de Moisés Barros, que Deus tenha misericórdia dos oficiais, da liderança da igreja, de você que é membro, que Deus tenha misericórdia dessa igreja. Mas ai daquele que envia o escândalo. Podemos perceber que o Senhor Jesus Cristo, ao dizer que é inevitável, e sobre quem vem o escândalo, é dever de todo crente então, para evitar o escândalo, confrontar, no sentido de, diante desse perigo real, devemos combatê-lo com a vida santa, misericordiosa do Senhor sobre nós. Deve ser as suas ações, a sua palavra, para que nós não venhamos pecar e buscar sempre a reconciliação. E nós vamos perceber isso nos versos 3 em diante, sobre a importância do perdão e da fé, mas aqui eu não vou falar especificamente sobre isso em outro momento. Diante do escândalo que é inevitável, e de ai daquele que provoca o escândalo, quais são os danos profundos e duradouros que o escândalo causa na igreja? Primeiro,
o enfraquecimento da fé dos crentes. Verso de número 2, o Senhor Jesus Cristo disse: serei melhor que aquele que provoca escândalo, pegar uma pedra de moinho, fosse pendurado no seu pescoço e atirado ao mar, do que fazer tropeçar um dos pequeninos, ou novos convertidos, ou crentes novos na fé. O escândalo enfraquece. O escândalo, meus irmãos, tira muitas vezes da pessoa, no bom sentido, o poder do real testemunho sobre Cristo. Ele enfraquece líderes, enfraquece-os espiritualmente. O escândalo gera decepção e desânimo entre os membros da igreja. E muitas vezes são provocados por corrupção, imoralidade ou hipocrisia dentro da comunidade cristã, gerando então um afastamento da fé e pessoas espiritualmente abaladas por causa do motivo do tropeço. Segundo, a igreja fica danificada em relação ao seu próprio testemunho. Por isso, meus irmãos, vão uma palavra aqui para nós que somos líderes e membros da igreja. A igreja é plenamente imperfeita por minha e por sua causa. Ela não é apenas imperfeita por causa do pastor, é imperfeita também por causa dos membros. A igreja é imperfeita por causa da liderança. Ela só se torna perfeitamente perfeita, plena na sua perfeição, porque Cristo é o cabeça da igreja. Enquanto nós, seres humanos, imperfeitos, enquanto há Cristo sobre nós, perfeito. É por isso que a palavra nos orienta que devemos nos aperfeiçoar na palavra, precisamos nos aperfeiçoar em Cristo. Contudo, meus irmãos, quando nós, como lideranças, falamos mal da nossa igreja, a qual nós servimos como líderes, estamos gerando um certo nível de escândalo. Quando você, membro da igreja, fala mal da igreja que você é membro, que você comunga, você também, de uma certa forma, está entrando em um nível de escândalo. Porque qual é, meus irmãos, o interesse de Satanás? É que a igreja de Cristo esteja dividida. Qual é o interesse de Satanás? É que a igreja de Cristo esteja dilacerada, porque ele sabe da importância que a igreja tem para a comunidade. E quando se há o escândalo, ou quando se publicita, ou quando se verbaliza, ou quando o problema, ou as situações da igreja, que muitas vezes são graves, se tornam aos ouvidos das pessoas como se fosse algo bom, porque é isso. E eu quero falar aqui também, sem medo nenhum, de muitas sociedades que se levantam contrariando a palavra de Deus. Eles querem ouvir escândalos da igreja para justificar a sua defesa, dizendo: a igreja não vale a pena, a igreja ela é passada, a igreja não vale mais nada. Meus irmãos, observem a responsabilidade que nós temos do testemunho fiel da palavra e sobre a palavra. Terceira causa que o escândalo provoca na igreja: divisões e conflitos internos. O Senhor Deus, Ele nos diz em sua palavra, Provérbios: 6 coisas Ele aborrece, a 7ª Ele abomina. Qual é a 7ª, meus irmãos? Aquele que causa divisão na igreja. Eu quero dar um recado para você que fica nos bastidores, que fica aí na surdina, sussurrando uma vida do irmão contra a outra. Eu quero te dizer, na palavra de Deus, que você está sendo abominado por Deus. A palavra diz em Provérbios 6, você está sendo abominável. E eu digo a você que está na internet, pode publicar isso, você que está na sua igreja, publicitando, tornando visível
as divisões, você está sendo abominado por Deus. E o escândalo tem este poder, infelizmente, de gerar divisão e conflitos internos. Ele provoca na igreja a disseminação da mensagem de Satanás. Ser usado por ele não precisa estar no mundo. Pedro, ao retornar à presença de Jesus Cristo, o Evangelho de Mateus fala que Jesus dispersa os seus discípulos e ao voltar e perguntam: o que dizem ao meu respeito? Alguns disseram: olha, estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros profeta Elias. E Pedro, não por si, mas pelo Espírito Santo, revela: tu és o Deus, o Filho do Deus único. Tu és o Filho do Deus único, Deus Supremo, Filho do Deus Altíssimo. Jesus olha e fala: não foi você, Pedro, mas foi o Espírito Santo. Momentos depois de Jesus Cristo ser anunciado que haveria de ser entregue nas mãos dos anciãos e assim sofrer o dano para levar a cruz, Pedro fala: não faça isso contigo, Jesus, deixa que nós façamos em teu lugar. E imediatamente Jesus olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. E muitas vezes nós temos sido boca de Satanás, no lugar onde deveríamos ser boca de Deus para profetizar a palavra e anunciar o Evangelho. Hebreus capítulo de número 12, versos 14 e 15. O autor, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos orienta que devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. O autor dizendo que a maneira que podemos evitar também a ruína na igreja em relação à divisão é buscando a paz com todos e a santificação, mostrando cuidado para que essas pessoas também não sejam privadas da graça do Senhor, para que não haja nenhuma raiz de amargura, porque a raiz de amargura, a amargura gera e faz brotar a divisão na igreja. Só que isso, meus irmãos, volto a dizer, nos ouvidos da sociedade que não crê em Deus e só querem um motivo para falar mal da igreja, soa como um caviar, uma comida deliciosa para ser degustada. Quarta ação que o escândalo provoca na igreja: afastamento de novos convertidos e pessoas interessadas no Evangelho. Jesus Cristo mesmo disse que aqueles que provocam escândalo, ai deles, que não devem fazer tropeçar ou escandalizar os pequenos, os novos convertidos. Muitas vezes chegamos na igreja, meus irmãos, e nós não temos critério nem crivo, e o que conversar, e de que maneira conversar. Nós, nesses últimos dias, precisamos de fato ter graça e sabedoria de Deus, para como devemos nos achegar ao irmão e saber falar com eles. Muitas vezes estamos nos bastidores falando mal dos irmãos, e de repente passa um irmãozinho lá que não é novo convertido e ouve palavras que não deveriam ser ouvidas. Por isso, meu irmão, quando você vir para a igreja, entra para dentro da igreja e cultuar o Senhor. Não fica nos bastidores com conversinha, não. Entra para a igreja, porque se vimos para adorar o Senhor, este é o lugar para adorar, não é lugar para conversar. A gente tem um propósito de vir à casa do Senhor, mas estamos o quê? Usando os corredores da igreja como ponto de encontro para falar coisas que não são devidas e que não deveriam ser faladas. Aí o novo convertido chega na igreja, vê a liderança da igreja, os pastores, os presbíteros, os líderes de departamentos, nos bastidores conversando. E às vezes a gente chega todo bonitão aqui, terno e gravata, dá uma palavra de exortação, mas somos os primeiros a dar bom testemunho.
crentes antigos, em vez de ajudar os mais novos, suscitam o desejo de não estar na igreja. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quantas vezes, pelo nosso mau testemunho, as pessoas não desejam estar na igreja? E eu não digo apenas no âmbito da igreja, no nosso lar. Quantas mulheres que têm os seus maridos que não são crentes? Quantos pais que não têm os seus filhos que não são crentes? Quantos maridos que não têm a sua esposa que não são crentes? Chega em casa, fala mal da igreja, fala mal do irmão. O que a pessoa vai pensar? Eu não quero ir para lá não, porque lá só tem fofoqueiro. É assim ou não é? E quem é o responsável? Eu e você. Mas queremos colocar a culpa em quem, pastorzão? Satanás, o diabo. O diabo está furioso, pastor. Satanás está furioso com a família. Meu irmão, Satanás faz o que tem que fazer mesmo. A atribuição que a Bíblia fala sobre matar, roubar e destruir é também atribuído a ele. Ele é o pai da mentira. Olha a responsabilidade que nós temos como crentes. Novos convertidos, muitas vezes, pessoas interessadas pelo Evangelho, deixam de estar na casa do Senhor, por nossa causa. Vamos ser bem sinceros, meus irmãos. O que tem acontecido na igreja brasileira? Olha quantos escândalos nós temos ouvido. Volto a dizer, membros que se levantam contra os pastores, pastores que se levantam contra os membros, pastores colocando igreja na justiça, membros colocando igreja na justiça, pastores sem discernimento, liderança sem discernimento, envolvem a igreja em situações políticas e corruptas, estão inseridas nesse mal. Não estou dizendo que a política é ruim, ela é boa. A boa política deve sim ser falada, mas a igreja não pode estar inserida na corrupção da política. Há uma briga, e quando o povo de Deus está brigando entre si, um escândalo rolando na igreja, pastores adulterando, membros adulterando, fornicando, indo para festas imorais, como se nada fosse ter problemas, crentes que vão para o motel, irmãos e irmãs que estão nas feiras, ouvindo fofocas. Quem é que está rindo de nós? Está lá o inimigo das nossas almas. Meus irmãos, sabe o que é o sentimento que eu tenho em relação a isso? É como o diabo e os seus demônios estivessem fora, isso digo eu, tá? Olhando para a gente, dizendo assim, eu não preciso ter muito trabalho com essa igreja não, porque eles mesmos se destroem. Vamos para outra aqui, meu filho, vamos ver uma igreja mais fervorosa. Essa é a sensação que eu tenho. Mas como podemos evitar isso na igreja? De que forma podemos evitar escândalos para que nós não entremos na lista de Jesus dos ais? De que forma, como crentes salvos, libertos por Jesus Cristo, que receberam uma nova vida, transformada, regenerada pelo Espírito Santo, nós que dizemos ser crentes, amantes da palavra, nós que falamos expressamente, eu sou membro da igreja evangélica congregacional de Campina Grande, eu sou membro da igreja central. Então, meus irmãos, como nós podemos evitar? E isso eu digo a todas as igrejas evangélicas. Eu digo não apenas aquelas que são igrejas tradicionais, igrejas históricas, pentecostais, a vocês que são considerados pentecostais também, ou aqueles que são neopentecostais, essa palavra também é para vocês. Aqueles que se dizem doutores da teologia, ou fogo no pé, cheio da glória, a você
que usa a língua estranha para dizer que é santo, ou a você que se diz academicamente conhecedor da palavra para dizer que é uma pessoa firme. Não importa se você é pré-tribulacionista, meso-tribulacionista, pós-tribulacionista ou amilenista, não importa quem você seja. Se você é da linha de Calvino, de Armino, Zwinglio, ou que se você crê em algumas posições de Lutero, ou que você diga, eu sou da linha de John Wesley. Essa palavra é para nós que dizemos ser corpo de Cristo. Então, como nós, como crentes em Cristo, podemos evitar os escândalos, para que, volto a dizer, não sejamos na lista de Deus os ais. Jesus mesmo disse que é inevitável que existam pés de tropeço ou escândalo, mas a própria palavra, ela nos dá, meus irmãos, direção para que nós não sejamos aqueles que provocam o escândalo na igreja ou na sociedade. E aqui vai algumas orientações para as nossas vidas. Primeiro, devemos pregar a palavra de Deus fielmente. A Bíblia se explica por si mesma. Não há necessidade alguma de alguém ter outra revelação para explicar a palavra. O próprio Espírito Santo, Deus sobre todos nós, inspirou os homens a escrevê-la. Então a Bíblia explica por si mesma. A Bíblia, ela tem poder de edificação, porque ela é fiel, inerrante. A Bíblia nos fala em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, que Paulo diz que devemos pregar a palavra, instar a tempo e fora de tempo, porque ela é poderosa para corrigir, repreender, exortar com toda longanimidade e doutrina. Nós temos que usar a palavra de Deus, que é fiel, para ser aplicada e vivida em nossa vida de forma integral e não parcial. Nesses últimos tempos, o que tem sido pregado são palavras de forma parcial. É feita, meus irmãos, a interpretação da palavra, não por ela, mas segundo os homens e seus achismos. Isso provoca escândalo, porque se a palavra não é fielmente pregada, a igreja, o membro, está vulnerável a todo e qualquer tipo de pecado, ou vulnerável a qualquer tipo de desgraça. Mateus capítulo de número 18, versos 15 a 17. A Bíblia nos ensina que quando nós virmos alguém em pecado, nós não devemos propagar isso, não. É chegar perto da pessoa e dizer, meu irmão, tu está pecando, vai por esse caminho. O que a Bíblia nos orienta? Se a pessoa não se consertar, o que a gente faz? Mesmo tendo conhecimento daquilo, vamos chamar uma testemunha. Chega lá, pastorzão, vem cá, vamos conversar com fulano, a situação é essa. Aí tem mais testemunhas. Mas essa pessoa não quer o quê? Se corrigir. Então o que é feito? Se a pessoa não quer, não, eu vou continuar no meu pecado, não quero mudança não, Jesus me aceita como eu sou. Ainda usa esse argumento fajuto. Jesus me aceita como eu sou. Sim, meu irmão, a graça do Senhor, ela é poderosa sobre todos. Mas não vem com esse negócio não, que no céu não entra pecado não. A Bíblia fala que devemos seguir a santidade, porque sem ela ninguém vê Deus. Ninguém vê Deus, ou seja, ninguém experimenta ou serve a Ele de qualquer maneira. Somos pecadores, mas por causa de Cristo ter nos salvo, abominamos o pecado e queremos tê-lo e vivê-lo. A disciplina eclesiástica é necessária. Igreja que não usa da disciplina de forma correta, ela pende-se, meus irmãos, a problemas sérios.
porque ela preserva a igreja. Terceira ação é a transparência que deve se existir na igreja. Interessante que em 2 Coríntios, capítulo de número 8, Paulo falando sobre oferta e tal, ele chega e diz para Tito: Tito, o negócio é o seguinte, nós precisamos evitar qualquer tipo de crítica em relação à nossa administração. Isso é Paulo instruindo a Tito. E ele fala: olha, nós precisamos ter o cuidado de forma honrosa, não apenas aos olhos do nosso Deus, mas diante das pessoas, a maneira como estamos administrando, principalmente as ofertas que são generosas. Olha a preocupação de Paulo sobre transparência, reverendo. Eu louvo o nome do Senhor por essa igreja, porque, irmãos, aqui a gente não esconde, nós nunca escondemos as questões financeiras da igreja. Se às vezes as pessoas não sabem, porque falta na assembleia ordinária. Para que serve a assembleia aqui na igreja? As ordinárias das quintas-feiras. Por que serve? Porque ali a gente recebe membros, exonera membros, trazemos o relatório financeiro dos departamentos. Por que se existe as assembleias extraordinárias? Para eleger, deseleger, para tomar decisões mais sérias. Isso é tomado na frente da assembleia. Eu louvo o nome do Senhor que nem eu, pastor Moisés, mexemos em dinheiro da igreja. Você pode dizer, meus irmãos, com toda autoridade, os meus pastores não mexem no dinheiro da igreja. É por isso que você pode dizimar, ofertar sem nenhum problema, porque a gente não mexe não, ao contrário, a gente é abençoado pela igreja. Temos uma diretoria que é eleita pela igreja, que todo final do ano, todos os departamentos, meus irmãos, eles são analisados por comissões que analisam o caixa de cada departamento, inclusive do patrimônio. Aqui é feito isso. Mas o que a palavra diz, como podemos evitar o escândalo da igreja em relação a dinheiro? Sejam transparentes. É por isso que a gente dá relatório, às vezes o pessoal acha ruim, não, recebemos tanto, foi dado tanto, porque isso é transparência. A Bíblia nos fala, Paulo dizendo a Tito, devemos, não apenas aos olhos de Deus, mas às pessoas, administrar corretamente, honestamente, o que nós recebemos. Quinta, e eu já estou partindo para o penúltimo ponto. Cultivar uma vida de santidade e temor a Deus. A santidade deve ser buscada por toda a igreja. Meus irmãos, a santidade não é apenas uma prerrogativa pastoral, em busca dela, porque os irmãos acham que nós pastores devemos ser mais santos que vocês. Não, vocês também devem ser santos. Você quer ver um erro que acontece? As pessoas acham que este púlpito é mais santo que o lugar que você está sentando. Você acredita que tem gente que tem essa compreensão? Ou seja, se eu estou lá embaixo, pastor, eu sou menos santo. Aí quando eu subo, não, meu querido. A mesma santidade que deve ser buscada no púlpito é a mesma santidade que você deve buscar quando você se assenta aí. O véu já foi rasgado, meu irmão. Aqui não tem véu não. Aqui é uma plataforma mais alta, para que os irmãos me vejam melhor, para que os irmãos tenham, os irmãos lá de trás principalmente, possam perceber melhor. Por que são colocados os data-shows aqui? Para que os irmãos que estão lá atrás, às vezes não estão na coluna, estão me vendo, possam perceber a nossa movimentação melhor. Mas aqui, meus irmãos, não é o santíssimo lugar. Porque se aqui é santíssimo lugar, aqueles que nunca serão pastores, porque não têm chamado de Deus, aqueles que talvez não foram chamados a serem presbíteros, missionários, nunca poderão ser santos como Deus quer que sejam santos. Isso aqui não é um lugar de santidade suprema. A santidade se busca aqui, ó. É por isso que quando eu estou em casa, eu preciso ser santo. Quando eu trato com minha esposa, com os meus filhos, eu preciso ser santo lá. Eu preciso ser santo no trabalho. Não roubar. Não ser mentiroso. A gente precisa ser santo quando está na rua. Como a gente tem percebido que pessoas só são santas na igreja?
Sua maneira de vestir na rua. Na igreja é cheio de roupa, né? Mas lá na rua, é um palmo de vestido, um palmo de calção. Pessoas andando nuas, crentes postando no Instagram. Você precisa ser santo no Instagram também. Eu não vou falar nem da praia, né? Uma coisa, tudo bem, que a gente vai usar terno e gravata, né, pastor? Mas tem irmão que faz questão de usar, irmã faz questão de usar um biquíni que é pior do que o descrente. Quem tem que ver sua carne de verdade é o teu marido, é a tua esposa, não são os outros não. Meus irmãos, aqui nós estamos trazendo a regra de santidade. Eu estou dizendo que quem comporta-se como santo na igreja deve se comportar na rua. Não há diferença. A mesma língua que adora o Senhor na igreja deve ser a mesma que adora lá fora. A mesma postura que eu tenho na casa do Senhor deve ser a mesma que eu tenho na faculdade. Não tem diferença, meus irmãos. Na igreja manifestamos a adoração, a oração, a palavra é pregada, mas o testemunho de vida é feito lá fora. Eu já conheço tantos crentes, meu irmão, que na igreja é um reteté, é um mistério. Mas quando chega em casa, só o sangue de Jesus tem poder. Imagina, pastor, se Deus nos tratasse como tratava antigamente. Que quando estava em pecado, matava. Já parou pra pensar nisso, meu irmão? O IBGE fala que somos quantos? Milhões, né? 35 milhões de evangélicos. Se fosse o Estado, se o Espírito Santo, se Jesus Cristo vai dizendo, não visse esse 35 milhões de crentes, pode ter certeza que reduzia mais da metade. Se é que chegaria a 1/3 dela. Sejamos santos. A santidade evita o escândalo. Vida com Deus evita escândalo. Temor ao Senhor nos traz sabedoria. Salomão escreve: o temor do Senhor é a fonte de quê? De todo o saber. O temor ao Senhor gera sabedoria. E quem tem sabedoria divina não entra em escândalo. Olha o erro daquele que foi considerado o homem mais sábio de todos os tempos, Salomão. Mas ele se intromete com mulheres que adoravam a outros deuses, deuses pagãos. O que acontece na vida dele? Sofrimento, dor, afastamento de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus sobre ele. E por fim, meus irmãos, e aqui eu encerro. Dependência da palavra e do Espírito Santo. Quando fomos regenerados pelo Espírito Santo, fomos regenerados para viver uma nova vida. O Espírito Santo não nos regenerou para vivermos uma vida melhorada do velho homem. Interessante que John Piper, escrevendo um livro que é fantástico, Finalmente Vivos, quando ele fala sobre o novo nascimento, ele destaca ali que Jesus, ao conversar com Nicodemos, estava falando para Nicodemos, Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, ele falando, né? Não está oferecendo para Nicodemos uma natureza velha, melhorada, customizada, personalizada. Não é assim que muitos amantes de carros antigos fazem? Pegam os carros antigos, personalizam, colocam rodona, não é assim que fazem? Dá uma melhorada aqui ali. Não, meus irmãos, Jesus Cristo não nos veio nos melhorar como Fusca. Apesar que eu gosto de Fusca. Jesus Cristo nos veio fazer uma nova criatura. Nós não somos uma velha natureza, meus irmãos, melhorada. Somos novas criaturas. Já não sou eu mais quem vivo, diz Paulo, a igreja da Galácia. É Cristo que vive. E esse viver que eu vivo na carne, como ser humano, eu vivo para Cristo, para a glória dEle.
Ele escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, 20, ele fala: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, como agora e para sempre, Cristo será glorificado no meu corpo, quer seja quem seja em vida ou em morte, Ele será glorificado na minha vida. Devemos ser dependentes da palavra e do Espírito Santo que inspira essa palavra. Paulo escrevendo em sua carta, Romanos 8, 13 e 14, ele diz: meus irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhe pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, vocês morrerão. E é muito certo o que ele diz. Tanto é que a Bíblia nos fala que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas ele termina o verso 14 dizendo: se contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, vocês viverão. Eu concluo dizendo que o escândalo não apenas destrói a fé de muitos, mas destrói a família, destrói negócios, destrói projetos. O escândalo desonra o Evangelho de Cristo, que é poder para todos aqueles que creem. Por isso, meus amados, façamos como Jesus Cristo nos ensinando em Marcos 13, que ele fala que devemos vigiar e orar, assim como a palavra do Senhor nos instrui a viver uma vida de santidade, de forma irrepreensível, testemunhando a Cristo como Ele é, para que as pessoas, como diz em Mateus, ao olharem para nós, sejamos luz e sal para este mundo, e não tropeço ou vergonha para Ele. Que nessa manhã, o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, para que, como Cristo instruiu logo após ao falar, que nós não devemos fazer que os novos convertidos ou a pessoa interessada pelo Evangelho não se interesse por Cristo, mas que vivamos com cuidado de não pecar. Devemos ter o cuidado de nos arrepender, verso de número 3, e perdoar. Que devemos em todo tempo aumentar a fé e pedir ao Senhor que nos faça cada dia mais viver a fé genuína do Evangelho de Cristo e de Cristo. E que possamos, meus irmãos, dar o bom testemunho que nos cabe. Eu observei aqui que não existe nenhum visitante. Eu creio que todos aqui são salvos, amém? Então essa palavra é para todos. É para os pastores, para os oficiais, para você que é liderança de departamento, e mesmo que você não seja liderança de departamento, mas é crente velho, maduro. Não escandalizemos o Evangelho de Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se você, meus irmãos, observar alguma coisa, peça a Deus sabedoria, não fica propagando não. Que a nossa mania é o quê? Emaquésia. Aí vem a mão do fofoqueiro. Emaquésia, tu nem sabe. Eu nem te conto o que eu vi. Tá sabendo? Se alguém chegar perto de você assim, fala assim, diga o nome. Quem foi? Não aceite fofoca. Porque quem aceita fofoca é conivente com ela. Mas quando você for repreender, repreende em amor. Porque devemos sim pedir ao Senhor que aquela vida seja ganha por Cristo, regenerada pelo seu Espírito, para que possa viver uma vida com Ele. Vamos orar? Vocês estão bem? Que o Senhor tenha misericórdia de nós.